Bom, a segunda pergunta que o grupo me enviou foi a seguinte: quais os equívocos mais comuns cometidos pelos profissionais que decidem exercer a psicologia clínica? Tem alguns equívocos, né, que às vezes a gente comete como psicólogo clínico, mas sobretudo o que eu falo que a gente, com meus alunos, que a gente tem que sempre repensar, né, que é um equívoco que às vezes compromete a nossa prática clínica, é quando a gente fica, né, principalmente quando a gente é recém-formado ou quando a gente tem pouca experiência na clínica, é ficar super preocupado em querer reter a todo custo as informações de maneira objetiva da história do sujeito. Não cai na anamnese, por exemplo, né? Para isso a gente tem os processos de anamnese, para a gente poder coletar informações da história de vida, informações mais gerais, e isso é importante, claro, né? Muitas vezes para as nossas diretivas, para o nosso diagnóstico, que consequentemente vai fazer com que a gente possa pensar nas intervenções mais adequadas para o caso. Mas a gente às vezes fica super preocupado em pensar assim, qual que é o diagnóstico, em termos de psicanálise, por exemplo, que é a abordagem que eu trabalho, qual que é a estrutura clínica que eu estou escutando aqui, nesse caso, quais os principais sintomas, sabe? Ou mesmo numa primeira sessão, né, que a gente chama de entrevistas preliminares, querer a todo custo muitos detalhes objetivos, né? E que depois a gente consegue com os questionários de anamnese, e à medida que o caso vai andando também, e esquece de acolher o sujeito. Acolher no sentido mesmo assim, sabe? De olhar para aquela singularidade, de realmente fazer com que as pessoas se sintam acolhidas no nosso set terapêutico. Eu costumo dizer que a gente faz clínica, né? É uma clínica de afetos e afetamentos. Nós, como psicólogo clínico, somos afetados pelos nossos clientes e, consequentemente, o afetamos. De maneira, sim, também afetiva. Então, a gente precisa saber ali, né? Parece um jargão, aquela frase do Jung, né? A gente deve decorar todas as técnicas, as teorias, mas quando estiver tratando com outro ser humano, seja ser humano. Isso falta muito, né? Eu falo com os meninos, né? É super importante saber dominar a questão da sintomatologia, as questões lá diagnósticas do DSM, dos manuais, por exemplo, né, de psicopatologia, do Douglas Rondo, que é um autor que eu gosto muito quando a gente está trabalhando isso. Mas isso, né, e toda essa saber isso, esse arcabouço de técnicas, de conhecimentos, não é mais importante. Então, acho que um equívoco muito grande às vezes é isso, né? Na ansiedade do diagnóstico, na ansiedade das entrevistas preliminares, a gente muitas vezes esquece de acolher. E outros equívocos mais comuns também na prática clínica as pessoas, assim, às vezes também um certo desleixo, né? Às vezes eu vejo muitos profissionais, porque eu também trabalho com supervisão clínica particular, né, de profissionais pós-formados, né, recém-formados, com algum caso, né, com algum nó, e aí eles me contam, às vezes, das coisas que eles fazem, ou de alguns colegas, né, que eles assustam, né, às vezes, muitas vezes, pacientes que são encaminhados e que relatam coisas bem gritantes, né, assim, intervenções quase como conselhos, intervenções muito diretivas, quase como professores. E eu acho que o nosso papel não é ser de professor, não é ser pedagógico, né, dentro do espaço clínico. É realmente de acolher e lembrar que o processo é sempre do sujeito. E muitas vezes as pessoas esquecem de as pessoas esquecem. Ô, Léo, só um momento.